Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Unidos por sanções, como o Ocidente está fortalecendo acidentalmente o BRICS. Erro fatal da Índia: será que entrar para a expansão do BRICS acabou se voltando contra eles espetacularmente? Chipgate: Estados Unidos continuam vendendo para a China, mas há uma grande condição. Tópico número 1. O cenário energético mundial está passando por turbulências significativas, e em meio a esse caos, a união entre as nações do BRICS parece estar se fortalecendo. As sanções ocidentais impostas à Rússia como resposta à sua invasão da Ucrânia têm inadvertidamente promovido uma maior unidade dentro do grupo BRICS. As implicações dessas sanções vão além da diminuição das receitas de petróleo de Moscou e levaram, sem intenção, à inclusão de novas nações na aliança. As sanções ocidentais, com o objetivo de penalizar a Rússia, paradoxalmente aproximaram os membros do BRICS e expandiram sua influência. Durante uma cúpula em Joanesburgo, o grupo, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, recebeu o Irã, Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Egito em seu conjunto. Índia e China, em particular, aumentaram significativamente suas importações de petróleo russo após as sanções, optando por moedas alternativas em vez do dólar americano. Isso está alinhado com o objetivo do BRICS de desafiar a predominância do dólar. A China, especialmente, está promovendo ativamente o uso de sua própria moeda, o renminbi. Há um claro sentimento de insatisfação com as persistentes sanções impostas pela administração dos Estados Unidos. As nações estão buscando ativamente formas de contrabalançar a influência do G7 e até mesmo do G20, e o BRICS parece estar à frente desse esforço. No entanto, a ideia de que o BRICS substitua o dólar americano como moeda dominante ainda é uma possibilidade remota. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que possuem moedas de grande influência, continuam indexadas firmemente ao dólar. Apesar das aspirações do BRICS, a substituição do dólar nas transações comerciais globais parece ser uma possibilidade distante, se não um sonho improvável. No entanto, a imposição pelo G7 de um limite de preço para o petróleo russo obteve algum sucesso em restringir as receitas petrolíferas da Rússia. Embora os indicadores de mercado sugiram que a maioria das exportações russas de petróleo e combustível das regiões do Mar Báltico e Mar Negro ultrapasse o limite imposto de $60, o Tesouro dos Estados Unidos considera a estratégia eficaz. Seu objetivo é duplo: aproveitar os recursos naturais da Rússia enquanto, ao mesmo tempo, restringe a receita do presidente Vladimir Putin. À medida que as dinâmicas energéticas evoluem e os laços entre as nações do BRICS se aprofundam, as repercussões globais dessas sanções vão além das receitas de petróleo. O BRICS, antes visto apenas como uma coalizão econômica de nações emergentes, está se transformando rapidamente em uma aliança formidável que desafia diretamente a dominação ocidental. As implicações dessas mudanças geopolíticas permanecem incertas, mas uma coisa é clara: o equilíbrio de poder no mundo está se deslocando, com o BRICS no epicentro. O mundo assiste ansioso, pois esses acontecimentos representam mais do que apenas disputas econômicas. Eles sinalizam correntes geopolíticas mais profundas que podem moldar a próxima era das relações globais. As nações ocidentais, e especialmente o G7, devem refletir se suas estratégias estão produzindo os resultados desejados ou contribuindo inadvertidamente para o surgimento de uma força contra o BRICS. Qual é a sua opinião sobre a evolução da aliança do BRICS e o impacto das sanções ocidentais? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 2. O erro fatal da Índia: a expansão do BRICS acabou de voltar-se espetacularmente contra ela? O bloco BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, concordou recentemente em expandir sua membresia, acolhendo 6 novos países: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, a partir de 1º de janeiro. Enquanto mais de 40 nações manifestaram interesse em aderir ao bloco, esses 6 foram escolhidos com o objetivo de ampliar os interesses do Sul global. No entanto, a decisão de expandir o BRICS gerou opiniões mistas sobre suas implicações, especialmente para a Índia, como líder presumido da região.
Esta análise tem como objetivo oferecer uma perspectiva neutra, avaliando as possíveis consequências e oportunidades apresentadas por essa expansão. Os defensores argumentam que o BRICS tem sido benéfico para a Índia, fornecendo uma plataforma propícia para o diálogo entre Pequim e Nova Delhi, mesmo durante momentos de tensão de segurança. A participação em organizações econômicas e de desenvolvimento como a Organização de Cooperação de Xangai, CSCO, e a Associação Sul-Asiática para a Cooperação Regional, SAARC, claramente oferece vantagens. No entanto, a expansão do BRICS traz mais riscos do que recompensas para a Índia. Isso dilui sua posição na organização, enquanto potencialmente fortalece a influência da China por meio de suas parcerias preexistentes com os novos países membros. A relação da China com o Irã, em particular, é robusta, com Pequim se tornando cada vez mais indispensável a Teherã em meio às sanções ocidentais em curso. O envolvimento da China se concentra principalmente em estimular a produção de energia e o desenvolvimento econômico do Irã. Seu acordo de cooperação estratégica assinado em 2019, no valor de 400 bilhões de dólares, posiciona o Irã dentro da extensa iniciativa do Cinturão e Rota da China. Esse acordo não apenas aumenta a influência da China no Oriente Médio, mas também lhe concede benefícios econômicos, como preços de petróleo com desconto. A disposição da China em se envolver com empresas sancionadas permite que ela escape das consequências, fortalecendo ainda mais seu relacionamento com o Irã. Nesse contexto, ao incluir o Irã no BRICS, a China tem a oportunidade de aprofundar seus laços e elevar a cooperação com Teherã além de questões relacionadas a petróleo e questões nucleares. Embora o Irã tenha buscado inicialmente a cooperação da Índia e do Brasil, percebeu que a Índia provavelmente não comprometeria suas relações com a Europa e os Estados Unidos. Apesar dos valores compartilhados em questões como soberania nacional e minimização da interferência externa, a dependência da Índia em relação ao Irã para a segurança energética e as preocupações com o crescimento da influência da China levantam desafios pertinentes. Além disso, a entrada do Irã no BRICS cria um ambiente potencialmente hostil para a Índia em outras instâncias multilaterais. Embora a Índia possa se beneficiar da inclusão de importantes países da OPEP, há um risco significativo de que a solidificação de um bloco anti-ocidental composto por Irã, Arábia Saudita, Rússia e China possa minar os delicados atos de equilíbrio da Índia com o G7 e o G20. Embora isso possa melhorar a voz do Sul global nos processos de tomada de decisão, a expansão do BRICS pode agravar divisões, tornando mais desafiador alcançar consenso ou compromissos. O envolvimento da China na inclusão de outros países é significativo, pois amplia sua influência em territórios que a Índia, como uma potência regional, não pode influenciar diretamente. Por exemplo, a China desempenhou um papel crucial ao fornecer assistência econômica à Argentina, ajudando-a a pagar um empréstimo significativo do Fundo Monetário Internacional, CFMI. A China tem sido um parceiro importante para a Argentina no desenvolvimento de infraestrutura, financiando projetos ferroviários e iniciativas de energia renovável. O Brasil também apoiou firmemente a entrada da Argentina no BRICS. À medida que a influência da China se expande na América do Sul, seu poder de influência sobre economias em desenvolvimento e emergentes também aumentará. Assim, a crescente influência da China sobre Buenos Aires por meio do BRICS pode ter implicações duradouras. Embora as consequências dessa expansão só se tornem evidentes no próximo ano, o verdadeiro impacto na ordem econômica mundial pode não ser tão significativo como alguns prevêem devido às avaliações cambiais. No entanto, a estatura da Índia dentro do bloco provavelmente diminuirá, tornando mais desafiador para Nova Delhi equilibrar seu relacionamento complexo com a Rússia, sua rivalidade estratégica com a China e manter sua influência dentro de uma aliança que agora favorece predominantemente Pequim. Em conclusão, a expansão do BRICS com a inclusão de 6 novos países traz considerações significativas e potenciais consequências para a Índia. É crucial avaliar cuidadosamente as implicações, incluindo a diluição da influência da Índia, o papel ampliado da China na organização e os possíveis desafios apresentados pela participação do Irã. Essa expansão também questiona a capacidade da Índia de preservar seu equilíbrio em outras instâncias multilaterais e manter relacionamentos produtivos tanto com países ocidentais quanto com membros do BRICS. Convidamos você a compartilhar suas opiniões sobre este tópico e fornecer seus comentários abaixo. Tópico número 3. Chipgate: Estados Unidos continuam vendendo para a China,
mas há uma grande exceção. Nas recentes discussões sobre assuntos comerciais e de negócios entre Estados Unidos e China, a secretária de Comércio, Gina Raimondo, afirmou que os Estados Unidos continuarão a vender chips semicondutores de computador para a China, porém não fornecerão à China seus chips mais poderosos, especialmente aqueles utilizados para fins militares. Raimondo reconheceu que existem desafios na relação Estados Unidos-China, com questões como hacking cibernético e um ambiente regulatório arbitrário para empresas americanas que operam na China. Ela enfatizou a necessidade de um campo de jogo previsível e justo para promover uma relação comercial estável e em crescimento entre os dois países. Raimondo destacou que a competição entre Estados Unidos e China existe, mas deve ser gerenciada de forma responsável para evitar conflitos prejudiciais para ambas as nações e para o mundo. Ela expressou otimismo sobre o futuro da indústria de semicondutores dos Estados Unidos, afirmando que até o final da década, os Estados Unidos pretendem ter um ecossistema robusto para a fabricação e desenvolvimento de chips de ponta internamente. É evidente que a relação Estados Unidos-China é multifacetada, com cooperação e competição econômica desempenhando papéis significativos. Os Estados Unidos são um importante parceiro comercial da China, representando um volume anual de comércio de mais de 700 bilhões de dólares. No entanto, as crescentes tensões entre os dois países têm criado desafios para as empresas americanas que operam no mercado chinês. Raimondo levantou preocupações sobre multas arbitrárias, incursões empresariais e mudanças nas leis de contra-inteligência que têm impactado as empresas americanas. As discussões de Raimondo com autoridades chinesas também abordaram questões de cibersegurança. Ela acusou a China de hackear seu e-mail antes de sua visita, uma ação que ela considerou prejudicial para a construção da confiança entre as duas nações. Embora as autoridades chinesas tenham negado conhecimento do hacking e alegado que tenha sido involuntário, Raimondo ressaltou a importância de lidar com tais ações para estabelecer uma relação confiável. O impacto da desaceleração econômica da China também foi discutido durante a visita de Raimondo. À medida que a economia da China enfrenta desafios, o governo chinês tem introduzido regulamentações mais arbitrárias, complicando ainda mais as operações comerciais. Raimondo destacou que a comunidade empresarial americana está se tornando impaciente diante dessas dificuldades e enfatizou a necessidade de um campo de jogo nivelado e um ambiente de negócios previsível. Apesar de reconhecer a competição entre Estados Unidos e China, Raimondo alertou contra conflitos, enfatizando que gerenciar a competição de forma responsável é do interesse de ambos os países e do mundo. Ela sugeriu que uma relação comercial estável e em crescimento poderia servir como uma base positiva para as relações bilaterais em geral. Em relação à indústria de semicondutores, Raimondo reconheceu que os Estados Unidos dependem atualmente de importações de Taiwan, considerada pela China como uma província rebelde. No entanto, ela expressou confiança na capacidade dos Estados Unidos de desenvolver um ecossistema de semicondutores de alta qualidade. Raimondo apontou que os Estados Unidos lideram o mundo em design de semicondutores e desenvolvimento de software, mas há necessidade de aprimorar as capacidades de fabricação e embalagem internamente. Ela projetou que até o final da década, os Estados Unidos recuperarão sua proeminência no setor, com esforços robustos em pesquisa e desenvolvimento em seu território. Em conclusão, os Estados Unidos e a China enfrentam desafios em sua relação econômica, particularmente em termos de justiça, confiança e preocupações com cibersegurança. A secretária de Comércio, Gina Raimondo, expressou suas queixas e pediu um campo de jogo previsível e nivelado para as empresas americanas que operam na China. Ela enfatizou a importância de gerenciar a competição de forma responsável e evitar conflitos que prejudicariam ambos os países e o mundo. Raimondo também expressou otimismo sobre o futuro da indústria de semicondutores dos Estados Unidos, destacando a liderança do país em design de chips e desenvolvimento de software. Ela projetou que os Estados Unidos recuperarão sua proeminência em fabricação e embalagem de semicondutores, promovendo um ecossistema doméstico forte até o final da década. Quais são suas opiniões sobre os desafios e oportunidades na relação Estados Unidos-China, especialmente no campo da manufatura de semicondutores? Fique à vontade para compartilhar nos comentários abaixo.